Em 1820, os Estados Unidos passaram por um episódio que ficou conhecido como Crise do Missouri. Missouri era um território que ficava além do Mississippi, que foi incorporado aos Estados Unidos por meio da compra da Louisiana em 1803, né? E quando o Missouri foi se tornar estado, houve um debate seccional violentíssimo, que muitos historiadores consideram como uma espécie de prefiguração do conflito seccional que deu origem à Guerra Civil, né? Sobre se o Missouri seria um estado escravista ou um estado sem escravos. Mas a Guerra Civil Americana só começou em 1861. Na década de 1820, a disputa entre escravistas e abolicionistas se concentrou na expansão territorial do país. Esse território colorido que a gente está vendo no mapa é basicamente a formação territorial, a formação espacial original dos Estados Unidos, reconhecidos pela Inglaterra como um país independente na década de 1780. A história norte-americana, basta olhar para o mapa do país hoje, pode ser contada como a história da expansão dessa área colorida daqui para o oeste em direção ao Pacífico. Por exemplo, no mapa seguinte, a gente vê que aquele território da década de 1780, na primeira década do século XIX, tinha se transformado nessa imensa área aqui. Você tem o território original da República e essa parte aqui comprada da França pelos Estados Unidos em 1803, né? Mais esses terrenos aqui ao sul obtidos da Espanha em 1819. Tudo somado é a segunda parte da expansão territorial norte-americana. Você pode contar essa história dizendo que a escravidão se expandiu pelo sul dos Estados Unidos, o trabalho livre se expandiu pelo norte e que, portanto, a história da escravidão nos Estados Unidos é do embate entre as duas seções do país sobre o regime de trabalho a ser adotado nos territórios que a República aos poucos foi incorporando ao longo do século XIX. Nesse primeiro embate, o Missouri acabou se consolidando como uma área escravista, e o acordo com os abolicionistas foi uma nova regra para os territórios que fossem incorporados à República no futuro. Essa linha negra impedia a expansão da escravidão ao norte, certo? E deu ao norte dos Estados Unidos muito maior espaço para a expansão do regime de trabalho livre do que para a escravidão. Isso empurrou as forças de expansão da escravidão dos Estados Unidos para o lado. Como ela não podia, por um pacto político nacional, subir, os estados ao sul começaram a cogitar a expansão dela no sentido leste-oeste. De fato, eles viriam anexar o Texas aqui como um corolário desse pacto político da década de 1820, né? Eles anexaram o Texas depois, 20 anos depois. Mas não só isso. A expansão dos Estados Unidos gerou implicações políticas e econômicas ao Império Brasileiro e, de forma mais imediata, à monarquia espanhola. Aquele pacto também projetou a República em direção ao Caribe, vamos voltar para o mapa, para cá, e onde existia a Ilha de Cuba, e exerceu uma pressão gigantesca sobre a Ilha de Cuba, que passou a ser vista como uma possível área de expansão do regime de trabalho escravo ao longo do século XIX. Essa parte que está pontuada de bolinhas vermelhas era o coração açucareiro da ilha cubana. A escravidão se desenvolveu aqui. Essa é a área que tinha peso demográfico e econômico que interessavam aos políticos norte-americanos favoráveis à expansão do escravismo. Os Estados Unidos proibiram o tráfico transatlântico de escravos em 1807. Porém, até 1820, navios de alguns estados do norte continuavam fazendo a travessia para abastecer principalmente a ilha de Cuba. Então, um dos elementos que foram os elementos do compromisso do Missouri foi uma nova medida para coibir o tráfico transatlântico de escravos, ou o envolvimento norte-americano no tráfico transatlântico de escravos, por meio da equiparação do tráfico transatlântico à pirataria. A partir dessa categorização do tráfico como pirataria, pela primeira vez um diploma legal de coibição do tráfico, é que a Inglaterra inscreveu essa norma ao pressionar o Império do Brasil a partir de 1826. Os atores políticos do Brasil naquele momento não tinham ideia de que isso estava sendo deliberado no Missouri. E essa deliberação foi rapidamente instrumentalizada e incorporada pela Inglaterra na luta contra o Brasil.